Saudações, marinheiro. Aqui quem fala é o marinheiro de Convés, Moisés Ribeiro. Gosto sempre de ressaltar, que eu já fui marinheiro auxiliar de Convés, moço de Convés. Hoje atualmente eu sou marinheiro de Convés. E conselho quem quiser entrar na marinha mercante, nunca entre como marinheiro auxiliar de Convés, nem marinheiro auxiliar de máquina. Quem quiser fazer parte da marinha mercante. Um dia eu comento esse assunto. Agora eu vou comentar com vocês aí uns vídeos que eu já fiz, Só vou citar o que foi o tema que foi falado e vou, para vocês relembrar, e vou falar um outro tema sobre matéria sobre segurança do trabalho. Eu já comentei sobre a segurança do trabalho, eu já comentei com vocês sobre acidente de trabalho, eu já comentei também sobre condições de segurança do trabalho, já comentei também sobre a Convenção Internacional, que é a CISVHM, Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Já comentei. Já falei também sobre medidas de segurança, que são aquelas técnicas, medidas médicas, psicológicas, administrativas e educacionais. Já comentei. Agora eu vou comentar com vocês sobre risco. O que é risco? É a probabilidade de que um dano perigoso se materialize causando um dano específico. Risco é probabilidade de que um dano perigoso se materialize causando um dano específico. Risco é a probabilidade de que um dano perigoso se materialize causando um dano específico. Risco profissionais. Risco profissionais. Risco de operação, risco ambientais. Risco de operação, risco ambientais, risco profissionais. O mais comum dos trabalhadores, dos aquaviários nos navios: sondagem, acúmulo de chumbo, aqualinos, pinturas, pincel, pistola, instalações de refrigeração. O mais comum dos trabalhos nos navios. Os riscos profissionais mais comuns dos trabalhos nos navios. Agente físico. Doenças profissionais. Agente físico, doenças profissionais. São ambientes com excesso de calor, ou frio ou ruído, radiação luminescente, iluminação, pressão, vibração, etc., que só aparece em ambiente de serviço específico. Agente físico é ambiente com excesso de calor, ou frio, ruído, radiação luminescente, iluminação, pressão, vibração, etc., que só aparece em ambiente de serviço específico. Agente químico são substâncias encontradas no ambiente de trabalho que se apresenta sob forma líquida, sólida, gasosa, podendo causar doença aos tripulantes. Agente químico são substâncias encontradas no ambiente de trabalho que se apresenta sob a forma líquida, sólida, gasosa, podendo causar doença ao tripulante. E agente biológico. Agente biológico são aqueles agentes de infecção que produzem doenças tais como tuberculose, brucelose, etc. Algumas doenças são transmitidas pelos alimentos, utensílios pessoais, pela água ou mesmo pelo contato pessoal, de pessoa em pessoa, infecção cruzadas. Agentes biológicos são aqueles agentes de infecção que produzem doenças tais como tuberculose, brucelose, etc. Algumas doenças são transmitidas pelo alimento, utensílio
pessoais, pela água ou mesmo pelo contato de pessoa a pessoa infectada. No caso, seria infecção cruzada. Agente econômico são aqueles relacionados com os fatos fisiológicos e psicológicos à execução de atividades profissionais. Esses fatores podem produzir alterações físicas e emocionais no marítimo, comprometendo sua saúde, segurança e produtividade. Agente ergonômico são aqueles relacionados com fatores fisiológicos e psicológicos, executação de serviços profissionais. Esses fatores podem produzir alterações físicas, emocionais no marítimo, comprometendo sua saúde, segurança e produtividade. Perigo é uma situação de fato que pode causar danos decorrente de um risco físico, químico, biológico e ergonômico e de acidente. Perigo é uma situação de fato que pode causar danos decorrentes de um risco físico, químico, biológico ou ergonômico e de acidente. E dano é alterações indesejáveis àquela qualquer pessoa, é uma alteração indesejável a qualquer pessoa que causa prejuízo a ela, seja anatômico ou fisiológico. Dano é alterações indesejáveis a qualquer pessoa que causa prejuízo a ela, seja anatômico ou fisiológico. Exemplo, então, a cicatriz de um ferimento é considerado um dano anatômico. A cicatriz de um ferimento é considerado um dano anatômico. Dano, né? Danos. O que é danos? Danos podem ser pessoas patrimoniais ou objetos. Pode ser pessoa patrimoniais ou objetos ambientais à natureza. Dano pode ser pessoas patrimoniais, objetos ou ambientais à natureza. Então, danos é isso. Pode ser pessoas patrimoniais, objetos e ambientais à natureza. Dano. Falha são decorrentes ou relativo à anormalidade na execução de uma função. A falha de um dispositivo qualquer na sua execução. Quando o dispositivo não executa a função ou não faz corretamente, diz-se que esse objeto falhou. Quando um objeto apresentou algo anormalidade que impede de exercer adequadamente a função, diz que está em um estado falho. Quando um objeto apresenta algumas anormalidades que impede de exercer adequadamente a função, diz que está em um estado falho. Falha é um dispositivo qualquer na sua execução. Falha quando um objetivo não executa a função ou não faz corretamente, diz que esse objetivo falhou. Defeito são anormalidades anatômicas decorrentes do processo de produção ou fabricação. Como assim? Exemplo: defeito de fabricação e de nascença. Quando um objeto exerce a função de modo falho. Quando uma estrutura metálica apresenta falha, ou diz-se de uma peça está com defeito, pois se supõe que a causa seja uma anormalidade anatômica. Perda é o rompimento da relação possuída por objeto. Exemplo: quando o corpo sofre danos, a pessoa sofre perda. Quando o corpo sofre dano, a pessoa sofre perda. Se um equipamento do navio é furtado, o armador tem perda. Se um equipamento do navio é furtado, o armador tem perda. Mesmo que a embarcação não sofra dano. Quando a energia elétrica é transformada em calor dispensada no meio ambiente, a empresa tem perda. Quando a energia elétrica
é dispensada. No meio ambiente, a empresa tem perda. Saudações marinheiro a todos os aquaviários da Marinha Mercante. Esse é o conhecimento que nós temos a bordo de um navio no dia a dia de trabalho. E há sempre uma reunião, né? Sempre tem um dia de reunião no navio para nos dar essas clarezas a bordo. E eu estou passando adiante aí, reforçando os colegas a ter mais atenção no nosso trabalho. Saudações marinheira, e quem falou com vocês foi o marinheiro de Convés, Moisés Ribeiro. E aceito comentários de todos, até mais.